Sejam bem-vindos a mais um episódio do Genipapo Podcast, um projeto de extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. Eu sou Rafaela Carvalho, graduanda em engenharia de alimentos, e hoje, junto com minha colega Débora Nonato, vamos bater um papo sobre água, descarte e sustentabilidade. Oi gente, aqui quem fala é Débora, e durante a nossa série de episódios sobre a água na indústria de alimentos, falamos sobre a importância desse bem tão precioso, assim como a aplicação da água como matéria-prima. Nesse último episódio dessa série, vamos abordar a água como resíduo. Vimos que a água na indústria de alimentos ela é utilizada para os mais variados fins, mas já pararam para pensar como essa água, que não fica no produto final, é descartada? Sabem como é feito o tratamento de efluentes líquidos na indústria? Então, nosso Genipapo de hoje é com o professor Eduardo Coim, engenheiro sanitarista, professor aqui da Universidade Estadual de Feira de Santana e com uma vasta experiência na área de engenharia sanitária, com ênfase em tratamento de águas de abastecimento e residuárias, atuando principalmente nos seguintes temas: minimização do uso da água, meio ambiente, reuso de água, aproveitamento de água de chuva e recuperação de recursos em sistema de saneamento. Seja muito bem-vindo, professor, e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, e eu que agradeço o convite, a oportunidade de conversar com vocês sobre um tema que, para mim, é apaixonante e pelo qual eu sou apaixonado, que é a água, né? Estamos passando por um período onde o consumidor vem assumindo um papel de participante consciente do mercado. Os consumidores têm tido maior autonomia sobre suas escolhas e têm sido incentivados a pensar sobre sua atuação e escolha frente às mudanças climáticas que estamos presenciando. O alimento também está entre os produtos que precisam desse olhar crítico. Diante disso, para começar o nosso bate-papo, gostaríamos de saber do professor Coim qual a relação entre a cadeia produtiva de alimentos e o descarte de água. Bom, primeiro eu queria começar falando sobre o grande problema que é a produção de alimento. As previsões mais otimistas hoje falam de em 2050 de 10 bilhões de bocas para serem alimentadas. Então, obviamente, isso dá a gente uma ideia da dimensão do problema. Com relação à água para o alimento, muito frequentemente a gente associa o uso da água ao uso direto em alguma etapa que nos interessa, mas a gente tem uma cadeia que começa com a agricultura, depois com o transporte, que na verdade ligando as várias etapas, o processamento, que talvez seja aqui a área que interesse mais a vocês, a comercialização, o consumo e o descarte de alimento. Então, a gente tem uso da água ao longo de toda essa cadeia, inclusive a montante, porque a gente tem uso da água também para a produção dos insumos utilizados na agricultura, a eletricidade, os fertilizantes, etc. Então, tudo isso causa um impacto muito grande no meio ambiente, na natureza. Existem estudos que falam de 9 limites que não podem ser excedidos, não devem mesmo ser excedidos, para manter o equilíbrio e a habitabilidade do planeta, que são mudança do uso da terra, novos compostos que são os que são usados aí que são criados com diversos fins, a biodiversidade, o ciclo dos nutrientes, nitrogênio e fósforo, e mudanças do clima e água. Esses são os 6 dos 9 que, segundo esses pesquisadores, já foram excedidos. E vejam que desses 6 limites, todos têm uma relação muito estreita com a produção de alimentos. Mudança de uso da terra, biodiversidade, etc, etc.
E completando tudo isso em termos assim, de uma avaliação mais global, a gente tem um índice de perdas de mais de 30% do que é produzido, o que é uma dimensão aí de escândalo hoje, um índice de perda dessa magnitude. Bem, na produção de alimento e nessa cadeia produtiva que eu me referi ainda há pouco, a gente tem um consumo de água em todas as etapas. E isso é o que a gente chama de pegada hídrica de uma pessoa. A pegada hídrica de uma pessoa é 95% atribuído ao alimento, desde a produção até a etapa final de descarte. Uma questão que foi colocada com relação à normatização, a leis, etc., para regulamentar o que o que é que precisa ser feito com a água a ser descartada na indústria alimentícia. No Brasil a gente tem principal que é a norma ou a lei que institui a política de recursos hídricos, que é a Lei 9433, que tem entre os vários instrumentos de gestão o enquadramento. O enquadramento ele estabelece limites de contaminação de diversos contaminantes por classe de qualidade da água que a gente tem, segundo os usos, ou de acordo com os usos mais exigentes da água. Então, por exemplo, a água é destinada a beber, a bebida pelo ser humano sem tratamento prévio é a água assim top em termos de qualidade, por isso é chamada de classe especial. E aí a gente tem as classes 1, 2, 3 e 4, sendo que a última não é utilizada para nenhum fim assim mais comercial, basicamente para recepção de lançamentos de efluentes e harmonia paisagística, que eu rio muito desse uso da água, de estabelecer a água de pior qualidade para harmonia paisagística. Essa água não é utilizada para alimentação, para ingestão humana. E, portanto, também não é água utilizada que possa ser utilizada na indústria de alimento. Muito bom. Durante essa resposta, e atualmente a gente tem ouvido falar muito do termo pegada hídrica. E a gente queria saber mais do senhor o que seria essa pegada hídrica e principalmente essa relação com o alimento que o senhor falou durante a resposta. Bom, a pegada hídrica, ela é a quantidade de água utilizada para produção de qualquer bem ou serviço ao longo de toda a cadeia produtiva do bem ou do serviço. Então, muito frequentemente, a gente olha para uma etapa da cadeia e perde a visão do conjunto que é a cadeia como um todo e que tem etapas, a montante e a jusante daquela que está analisando. Então, assim, uma forma que eu costumo dar para quem está tendo contato, eu costumo usar para quem está tendo contato pela primeira vez com a expressão de pegada hídrica, é um banho que a gente tome. Então, a gente tem uma pegada hídrica direta, que é a água que a gente utiliza no chuveiro. Então, a gente tem, digamos, um chuveiro com 100 litros de água por minuto e que a gente tenha um banho, se for civilizado, né, de 5 minutos de chuveiro aberto, a gente gastaria 30 litros de água num banho. Mas essa é a pegada hídrica direta, o uso direto da água no processo tomar banho.
A gente usa durante o banho também o sabonete, em média aí de 4 ou 5 gramas, que precisa de 10 mil litros de água para a produção de 1 quilo de sabonete. E, sobretudo, se o banho for em chuveiro elétrico, a gente tem um consumo aí de uma certa quantidade de eletricidade que demanda água também para ser produzida. Então, no final das contas, a pegada hídrica de um banho termina sendo principalmente devido, nesse caso, à eletricidade que a gente utilizou no chuveiro do que propriamente a água que a gente utilizou. Então, essa visão é que a gente precisa ter. E considerando que a gente já mencionou antes que a água, a pegada hídrica do alimento é responsável por 95% da pegada hídrica de uma pessoa, então esse precisa ser um ponto focal de quem lida com o alimento, porque esse dispêndio é alto, existe muito espaço para ser reduzido e, mais do que isso, é imperativo que isso aconteça, porque a população está crescendo e vai querer mais alimento, que vai precisar de mais água para ser produzido. Então, no caso da pegada hídrica, numa cadeia dessa, a gente tem pegada hídrica azul, como se divide normalmente etapas, as formas de pegada hídrica, que é a pegada, a quantidade de água que captada nos corpos d'água, dos poços, etc., nos açudes. A gente tem a pegada hídrica verde, que é a água de chuva, que sequer é considerada nos planejamentos de uso de água. Então, a água verde, água de chuva, que fica retida no solo na forma de umidade e que é utilizada pelas plantas, e por isso chamada de pegada hídrica verde. E a gente tem uma parcela importante também, que é a água cinza, que é a quantidade de água que é contaminada com o efluente produzido nas diversas etapas, sendo que essa parcela da água cinza é a parcela mais relevante quando se trata de processamento de industrialização do alimento. Interessante que quando falamos da indústria de alimentos, falamos de uma das maiores consumidoras de água. Só para a gente ter uma noção, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a captação de água para irrigação alcança cerca de 70% do total de água utilizado em termos mundiais. Na indústria de alimentos, a produção em larga escala é essencial, mas ela também gera uma quantidade significativa de efluentes. O senhor usa o termo efluentes provenientes das indústrias, mas o que seriam estes efluentes provenientes da indústria e quais os desafios no tratamento destes? O efluente da indústria alimentícia é uma mistura de água com matéria-prima e com alguns sanitizantes que são usados na higienização da planta. Em termos de desafio, na minha opinião, o maior desafio que existe é mudar a visão de efluente, de resíduo para produto. É olhar esses resíduos como produtos. Por quê? Em termos de características, como eu disse assim, globais, gerais, o efluente da indústria alimentícia é água misturado com leite de laticínios, água misturado com polpa de fruta, com resto de casca, etc. Então, na verdade, a gente vai estar sempre falando de água misturado com alguma parcela de matéria-prima. Então, a matéria-prima que aí
está sendo tratada como um resíduo, na verdade se aplica perfeitamente a definição de um ambientalista que diz que resíduo é recurso no lugar errado. Então a gente precisa olhar para isso com esses olhos. Do ponto de vista mais técnico, assim, do tratamento propriamente dito, o efluente da indústria de alimentos, ele, principalmente, o principal contaminante dele é a matéria orgânica, que é medida na forma de DBO. Então, que é a DBO, é a quantidade de oxigênio que é utilizado pelos micro-organismos para estabilizar essa matéria orgânica. Isso é a principal característica aí do efluente da indústria. Então, com essa característica, o tratamento da indústria, ele, do efluente, direciona ou é direcionado muito para o tratamento biológico, ou seja, o tratamento que utiliza processos naturais controlados para a estabilização dessa matéria orgânica. O trem de tratamento, a sequência de unidades utilizadas nesses tratamentos, geralmente isso pode variar muito de indústria para indústria, mas de um modo geral a gente tem o tratamento preliminar. Ele é pensado para remover sólidos grosseiros, sólidos mais pesados, óleo, gordura, essas coisas. Tem um tratamento primário ou secundário, que aí já entra o processo biológico, o secundário já é o processo biológico propriamente dito, e um tratamento avançado ou terciário, que a gente chama também de polimento, que vai ser adotado em função dos requisitos para o lançamento final desse efluente. Então, basicamente, é isso que é feito, assim, em termos de tratamento de indústria. E considerando que é um efluente com uma concentração muito grande de matéria orgânica, é usual que se adote uma primeira etapa de tratamento biológico anaeróbio, ou seja, um tratamento que se processa na ausência do oxigênio, porque é muito eficiente na remoção assim, da matéria orgânica, embora seja limitado para atingir grandes performances. Então, hoje em dia, o que se sabe, o que se pratica é o tratamento de matéria orgânica ideal, a etapa biológica é um tratamento anaeróbio seguido de um tratamento, uma complementação aeróbia. Então, que é na presença do oxigênio. Então, isso faz com que se consiga atingir grandes eficiências. Nesse tratamento, só para fechar uma coisa que eu acho importante, o que a gente chama de remoção, na realidade, é uma transformação da matéria orgânica, a forma como a matéria orgânica se apresenta, principalmente na forma dissolvida, em uma matéria orgânica transformada em flocos biológicos que podem ser removidos fisicamente, seja através da sedimentação, seja através da flotação, dependendo do processo. É muito bom ouvir falar sobre isso, porque quando a gente fala dos nossos ouvintes, né, e até a equipe aqui do podcast, a gente fala de graduandos em engenharia de alimentos. Então, quando a gente se projeta na indústria, convencer os nossos futuros gestores e gestoras de que, como o senhor falou, né, resíduo é recurso no lugar errado. E geralmente não só a legislação, como o senhor já citou também, às vezes não é o suficiente para convencer eles desse tratamento. Então, a pergunta é quais os benefícios benefícios ambientais e principalmente econômicos do tratamento adequado de efluentes na indústria de alimentos? Bom, a primeira
primeiro benefício. Antes de falar disso até, eu gostaria de dizer o seguinte. Em geral, os benefícios ecológicos, eles são benefícios, ou geram benefícios econômicos também, se houver uma abordagem correta pela legislação das questões ambientais. Então, primeiro benefício econômico assim que me vem à cabeça é o benefício econômico resultante da redução do uso da água, que tende e está acontecendo a ter um preço cada vez mais alto em função da escassez. Então, a gente tem uma lei que diz, em caso de escassez, o uso prioritário é abastecimento urbano e animal. Então, a água está ficando mais escassa e a prioridade vai ser abastecer as cidades. Então, nesse sentido, o preço da água, o valor, o custo da entrega da água tende a ser maior. E já existe um movimento na indústria, sobretudo, não digo assim particularmente na indústria alimentícia, mas na indústria em geral, no sentido de aplicar medidas para reduzir o uso da água, exatamente com vistas ao custo que ela já representa no custo global. E não estou falando de indústria de bebida especificamente, estou falando de um modo geral. Então, essas medidas de redução, como eu disse, vão resultar em menor custo. Bem, muitas indústrias adotam já o conceito de produção mais limpa, que foi muito bem abordado aqui por Adailza. Então, evitar, olha, eu já participei em projetos assim, em várias situações em que o desperdício de água é incrível. Uma indústria da área petroquímica resolveu aplicar a abordagem de tecnologias limpas para redução do consumo de água, e nas primeiras abordagens, nas primeiras palestras de conscientização, de discussão do tema, antes de se apertar um parafuso de medidas de redução do consumo de água, o consumo caiu em 20%. Simplesmente porque a tomada de consciência dos operadores levou a um cuidado muito maior na utilização da água, no manejo da água durante a operação. Então a gente tem aí um espaço muito grande para reduzir na fonte. Uma outra coisa que a gente tem também, é muito comum a gente usar a água como vassoura hidráulica. Usa a água para varrer o lixo. Isso em diversos tipos de indústria. Qualquer frigorífico que você visite, você vai constatar isso aí. Então, se você, ao invés de usar a água para isso, você fazer uma varrição antes da lavagem, você certamente vai ter uma economia considerável de água. Economia com a redução do consumo de água, o benefício ambiental seria imenso para a redução da demanda pelos insumos externos. Então, o que a gente tem hoje, uma legislação do tipo comando e controle. O que é a legislação do tipo comando e controle? Você é obrigado a atingir tais metas ambientais. Por exemplo, lançar com, no máximo, 50 miligramas por litro de DBO, tá certo?
Mas não existe ainda aqui no Brasil uma legislação que diga: se você reduzir o consumo d'água aqui, você vai ter um desconto no IPI ou qualquer imposto desse de tanto por cento. Isso certamente seria um estímulo econômico diferente do comando e controle e que pode ter resultados bem mais substanciais. Para suprir esse problema ambiental que foi falado, que é o descarte incorreto desses influentes, foram criadas diversas leis de proteção ambiental, que existe um tratamento de fato desses resíduos, evitando assim a contaminação descontrolada do meio ambiente. Sendo assim, existem alternativas que possam minimizar ou mesmo evitar os danos causados por esses efluentes? Eu tinha falado aí mais cedo, a gente tem essa legislação, que é a nacional, ambas são nacionais. A Lei de Recursos Hídricos, também conhecida como a Lei das Águas, e tem a Resolução 357 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que digamos que detalhou o enquadramento, fixando na prática os limites para cada contaminante. Agora, a questão é o cumprimento dessa legislação. A legislação da gente eu não acho perfeita, mas eu acho boa. Mas a fiscalização é precária. Então não tem, é difícil você fazer isso aí. Para vocês terem uma ideia, o enquadramento, que é o instrumento responsável ou pensado no sentido de assegurar a qualidade dos corpos d'água, de todos os instrumentos que a gente tem, que são 5, é o que está mais atrasado em termos de implantação, de implementação na prática. A gente tem aqui, talvez, em termos de território, eu não sei se chega a 15% das bacias hidrográficas que têm seus cursos d'água já enquadrados, classificados. Então, esse de fato é um problema. A lei que já previa isso, lembra que eu falei classe especial, classe 1, 2, 3 e 4. A lei já prevendo isso, o rio, o curso d'água não enquadrado, fica sendo enquadrado previamente ou preliminarmente como classe 2, que é uma classe que não é tão exigente, mas também não é tão assim, que possa fazer qualquer coisa como a 4, por exemplo. E o resultado disso é que boa parte das atividades de controle dos lançamentos é feita através do próprio empresário. Então, é o que chamam de automonitoramento. E esses empresários, essas empresas, né, são obrigadas, né, como uma forma de contornar esse problema, a enviar para o órgão ambiental um relatório anual com os resultados desse automonitoramento. Ok, melhor do que nada, mas vamos combinar que também não é a forma ideal de fazer isso aí, que pelo menos a gente tivesse um acompanhamento para fazer uma verificação da veracidade daquelas informações que estão sendo fornecidas pelo empresário. Agora, de qualquer maneira, o que eu acho que é importante, essa é a lei, esses são os instrumentos do tipo comando e controle que a gente tem. Você tem um agente, autoridade que diz faça, e você tem aqueles que teriam a obrigação de cumprir. Uma alternativa a isso seria o estímulo à adoção de práticas que visem a recuperação dos recursos que tem nesses efluentes. Quais são os recursos que a gente tem aí? Água, porque água é água em qualquer momento do ciclo dela, e a gente tem os recursos
que estão ali decorrentes do processo, né? Resultados do processo. Então, se a gente pensa assim, em termos de tratamento desses efluentes, se ao invés da gente pensar simplesmente em tratar isso para descartar no corpo receptor, a gente poderia pensar eu falei ainda há pouco em tratamento anaeróbio. Ora, a gente sabe que o tratamento anaeróbio ele produz gás, é um processo fermentativo. Então, essa produção de biogás, de metano, você tem um índice de pureza do metano que é muito alta, suficiente para você localmente fazer uma limpeza, tirar o que tem de vapor de água, tirar o de ácido sulfídrico e queimar. Queimar onde? Pode gerar eletricidade, se essa for a demanda, mas se não tiver nenhuma outra demanda, queimar na caldeira, reduzir o consumo de lenha que você teria nisso aí. Então, essa seria uma forma de fazer isso. Isso geraria esse produto, né, o gás, um efluente líquido que ainda precisaria passar por um processo adicional de tratamento, e você teria um outro, que seria a fase sólida, que a gente chama, né, seria o lodo. O que é o lodo? O lodo é, brincando assim, a vitamina daquilo, é o que tem de útil naquilo ali, são os nutrientes. Esse lodo seco, ou com volume reduzido, para viabilizar o transporte, poderia ser reaplicado no solo para fertilizar a produção de mais alimento. Isso ajudaria a operar no fluxo fechado, no ciclo fechado. Sai do solo, você processa, retorna ao solo, onde vai produzir novamente alimento, enfim. Diferentemente do que acontece hoje, que a gente opera isso no fluxo aberto, que sai do solo, a gente trata, leva uma parte com aterro sanitário, outra parte a gente joga no corpo d'água, e para suprir essa deficiência da retirada do solo, a gente gasta recursos naturais para produzir fertilizante químico, nitrogênio, fósforo e potássio principalmente. Então é uma coisa completamente fora de qualquer pensamento de qualquer pessoa lúcida que analise a coisa com essa perspectiva. Então o tratamento, se é momentaneamente a melhor opção, ok, então vamos tratar visando não o descarte, mas a recuperação dos produtos, dos recursos que estão contidos ali. Uma coisa também que eu quero destacar aqui, o frigorífico, né, a indústria de carne é muito típica nesse sentido, é a coisa assim de sangue, que normalmente a gente pega os livros até e vem assim, a linha vermelha e a linha verde, sangue, conteúdo do rumen, etc., e do aparelho digestório. Quando a gente tem um produto como o sangue que se adequa à produção de produtos de altíssimo valor agregado, inclusive para a indústria alimentícia. Sabia disso? Para a indústria alimentícia. Então, então, por que a gente trata o sangue como resíduo? E mesmo a linha verde a gente já operou em Jiquié, uma troca de uma assistência de gestão ambiental, um minhocário pegava a linha verde, passava, produzia, e o humus de minhoca, que é um fertilizante também muito bom, né? Um adubo estruturador do solo, enfim, caro nessas casas de jardinagem, e sacava e vendia. Ou seja, aquilo que iria passar por uma estação para ser descartada, recebe uma abordagem que agrega muito mais valor. Por que isso não acontece? E isso seria um grande benefício. Por que isso não acontece? Eu não tenho uma resposta disso. Mas
mas eu acho que vocês deviam realmente pensar mais nisso, porque se oferecesse aquela pergunta, aquela preocupação de vocês se vendo, chegando a uma indústria e convencer o gestor de que é interessante fazer aquilo, mas propõe, vamos fazer um pilotinho aqui, vamos testar isso aqui, vamos ver o que é que dá nisso aqui. Bem, enfim, a casca de fruta, o que a Dailza ia trabalhar lá do caroço de manga para fazer carvão ativado, a amêndoa do caroço de manga, ela tem 6% de proteína e muito carboidrato que pode ser utilizado para produzir farinha, essa farinha ser utilizada para produzir, sei lá, qualquer coisa aí na indústria, biscoito, por exemplo, que é uma coisa que eu já vi exemplo disso aí. Enfim, de novo, eu vejo a coisa dessa forma. É preciso que a gente mude a nossa visão, a nossa concepção até da palavra resíduo. Eu costumo, em certa aula aí, chamar a atenção, fazer a pergunta, pedindo que uma sala com 20, 30 estudantes me dê um exemplo de resíduo de um sistema natural. Aí vai, pensa, o cocô de não sei o quê. Não é, porque as fezes dos animais, elas são, no próprio local onde elas são depositadas, são transformadas e reincorporadas ao solo. Então, não existe na natureza o conceito de resíduo. Então, a gente precisa mudar isso aí e passar a ver isso que hoje a gente ainda chama de resíduo como recurso. Muito, muito interessante esse assunto, principalmente esse exercício, né, de visualizar o meio natural como resíduo e ressignificar a palavra resíduo. E como deu para perceber no episódio, esse é um assunto muito vasto e de extrema importância, mas infelizmente nosso episódio está chegando ao fim. Porém, antes de encerrarmos, gostaríamos de passar a palavra para o nosso convidado e perguntar se existe mais alguma coisa que você queira acrescentar a esse papo e destacar sobre o assunto também. Bom, a palavra da moda é sustentabilidade. Eu sei que isso move muitos corações, principalmente os mais jovens, os mais velhos também, né? Então, reforçar a ideia de que o conceito de sustentabilidade se assenta basicamente na operação. Não existe sustentabilidade onde você está operando num fluxo aberto, porque você está tirando o recurso de um local e jogando resíduo no outro. Então, isso não tem sustentabilidade, não é viável você operar sustentavelmente dessa forma. Então, a circularidade dos fluxos é fundamental para que a gente atinja isso que a gente chama de sustentabilidade. E mesmo na indústria, a gente tem que começar a explorar esse conceito de que o resíduo de um é o insumo de outro. Isso é uma coisa que a gente chama, já é uma área hoje da engenharia ambiental, está muito industrial também, muito bem estabelecida, que se chama ecologia industrial. É você reproduzir no ambiente industrial aquilo que existe na natureza. Então, por exemplo, você pegar estamos aqui numa área onde existe muita pecuária. Então, é uma atividade, não é industrial no sentido literal da palavra, mas é uma atividade econômica importante. Então, muitos desses resíduos poderiam ser insumos para essa atividade da indústria de alimento para a atividade pecuária. Então, assim, fechando, eu diria, nós temos
que em todas as nossas atividades produtivas que pensar em ciclos fechados, ou seja, resíduo zero. Não existe, não pode existir resíduo. A gente tem que encarar isso como recurso e procurar a aplicação mais econômica desse recurso. Professor, muito obrigada pela sua participação e compartilhamento de conhecimentos. Esse assunto realmente é de extrema importância e hoje tenho certeza que aprendemos bastante com o senhor. Tem algum tema que vocês gostariam de ouvir aqui no Genipapo? Lembro que vocês poderão interagir com a gente na rede social, Instagram, que é o @Genipapo Podcast, enviando dúvidas, curiosidades, elogios, críticas e sugestões. Será uma alegria essa troca com vocês. E esse foi mais um episódio da 3ª temporada. Esperando vocês aqui no nosso próximo encontro. Obrigada por nos ouvir e até mais!